O que o Espírito Santo grita quando você finalmente para escutar? Quando tudo ao seu redor silencia, quando o barulho das vozes some, quando o cansaço espiritual pesa nos ombros e você se senta apenas para respirar, algo dentro de você começa a estremecer. Não é um medo, não é uma lembrança. É como se uma presença antiga, esquecida, quisesse ser notada de novo. Uma presença que nunca foi embora, mas que ficou pequena demais no meio de tanto ruído. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que algo grita por dentro, mas não sai pela boca? Que há uma urgência invisível tentando te alcançar, mas você nem sabe o que é? Esse é o grito do Espírito Santo. Um grito que não se ouve com os ouvidos, mas com o coração quebrado. Um clamor que atravessa o cansaço, a pressa, as distrações e toca o centro da alma. Um grito que não veio hoje, mas que só agora talvez você tenha parado para escutar. E por que ele grita? Porque te ama. Porque você está se afastando. Porque está prestes a tomar uma decisão que pode custar caro. Porque sua alma está secando em silêncio. Porque você ora, canta, serve, mas faz tempo que não se rende. Porque você está quase se perdendo de si mesmo e nem percebeu. O Espírito Santo não grita como os homens gritam. Ele não te acusa, não te humilha, não te agride. Ele grita como um pai que vê o filho correr em direção ao abismo. Ele grita como quem tenta alcançar alguém que já não ouve, como quem luta contra o barulho do mundo para te chamar de volta. Ele grita dentro de você, não fora. Por isso, só escuta quem silencia por dentro. Só escuta quem para de correr, de fugir, de argumentar. Só escuta quem decide calar o orgulho e se abrir ao que não quer mais ignorar. Mas por que ele grita agora? Porque você chegou ao limite, porque suas forças estão se esgotando, porque aquele vazio que você finge não sentir está começando a te engolir. Porque mesmo servindo, você está seco. Mesmo rodeado de gente, você se sente sozinho, porque há algo em você que sabe que não nasceu para viver assim, desconectado, distraído, enfraquecido espiritualmente. O Espírito Santo não te abandonou, mas você deixou de escutá-lo. E agora, quando tudo parece ruir, ele está aumentando o tom, não para te ferir, mas para te salvar. Neste vídeo, você vai descobrir não apenas o que o Espírito Santo fala, mas o que ele grita quando precisa te alcançar. Vai entender como a dor, o silêncio, a crise e até o cansaço podem ser o eco da voz dele tentando te despertar. Vai enxergar o que nunca viu, que esse grito é amor, que esse grito é direção, que esse grito é vida. E talvez, ao ouvir o que ele tem a dizer, você nunca mais volte a viver surdo espiritualmente. Porque quando o Espírito fala, tudo muda. Mas quando ele grita, é porque é urgente. Se você está assistindo a este vídeo agora, isso já é uma resposta. Isso já é um sinal. O grito dele já te alcançou. E você vai continuar ignorando, ou vai finalmente escutar. O grito que não vem da garganta, mas do Espírito. Há vozes que se escutam com os ouvidos, há gritos que fazem tremer as paredes, que assustam, que impõem medo. Mas o grito do Espírito Santo não é assim. Ele não vem da garganta, não é um som físico, nem uma palavra articulada. É um estremecimento interno, um impacto invisível, um toque que não usa mãos, mas que pode fazer o chão da alma rachar. Quando o Espírito Santo grita, não é porque perdeu o controle, é porque alguém está prestes a perder a própria direção. E ele grita de dentro, lá onde ninguém mais enxerga, lá onde nem você sabe o que está guardado. O Espírito grita porque quer ser escutado em uma frequência que não depende do som. Ele fala através de pressentimentos, sensações que incomodam, lágrimas que descem sem explicação. Já reparou como, às vezes, tudo ao redor parece normal, mas algo por dentro começa a implodir? Você não sabe o motivo, mas sente que algo está errado.
Sente que está vivendo longe de onde deveria estar. Sente que está se afundando mesmo com o sorriso no rosto. Isso é o Espírito tentando te acordar, tentando gritar em um lugar onde você enterrou suas dores, seus sonhos, sua sensibilidade espiritual. Ele grita porque você já não para escutar, porque a pressa se tornou rotina, porque seu tempo com ele virou ruído e repetição, porque você se tornou surdo às sutilezas do céu. Então, ele muda o tom. Deixa o silêncio pesar, deixa o coração inquieto, não para punir, mas para provocar um reencontro. Porque quem ama não se cala quando vê alguém se perder. E o Espírito Santo ama você a ponto de gritar, mesmo sabendo que você pode continuar fingindo não ouvir. Esse grito espiritual não é fácil de entender. Ele não vem com legenda, não aparece como uma resposta pronta. Ele se manifesta como angústia que não combina com a aparência, como peso no peito mesmo quando tudo parece bem, como vontade de chorar do nada, como cansaço que não se explica pelo corpo, como saudade de algo que você não sabe nomear. Mas é ele, é o Espírito gritando por dentro, pedindo passagem, suplicando espaço no meio da sua correria, do seu orgulho, do seu controle. Ele grita, porque sabe que sem sua presença você vai se perder, mesmo que continue indo à igreja, servindo, liderando, pregando. O Espírito não grita para acusar. Ele não te empurra para o chão. Ele não quer te machucar. Ele grita como um pai que vê o filho correndo em direção ao perigo, como um pastor que tenta impedir a ovelha de cair no precipício, como um amigo que te ama mais do que você se ama. Ele grita para você parar de insistir no que está te destruindo, parar de ignorar o que ele já falou 1000 vezes no silêncio, parar de fazer tudo no automático, esperando resultados espirituais enquanto o coração está desconectado da fonte. Você pode estar se perguntando, mas por que eu não percebi isso antes? Porque o barulho da vida é ensurdecedor, porque a dor, a mágoa, a pressa e até as bênçãos podem calar a voz dele. E quando a sensibilidade espiritual morre, o espírito não se cala. Ele começa a gritar de dentro. Ele começa a mover as emoções, os sonhos, os sentimentos, até te acordar. E talvez seja isso que está acontecendo com você agora. Talvez seja por isso que você está ouvindo este vídeo. Talvez esse grito que você não entendia era o Espírito, chamando você de volta. Há gritos que vêm de fora e assustam, mas há um grito que vem de dentro e salva. E esse grito tem um nome, Espírito Santo. E ele está te chamando agora. Você consegue escutar? Quando Deus precisa gritar porque você endureceu demais. O coração não endurece de uma vez. Ele vai se enrijecendo aos poucos. Primeiro é uma oração que você faz sem fé. Depois é um louvor que você canta sem alma. Mais tarde é um culto que você assiste sem arrependimento. O tempo passa e a dor não muda. As orações não parecem ser respondidas. As promessas ficam em silêncio. E sem perceber, você se acostuma a viver com um coração em modo de defesa. Um coração que não se expõe mais, que não sente mais, que não espera mais. Um coração que só reage, que se protege até do toque de Deus. É aí que o Espírito Santo muda a frequência da sua voz. Porque o sussurro já não atravessa. Porque a brisa suave já não toca. Porque você está endurecido por dentro, preso em tantas camadas de dor, de orgulho, de autojustificação, que ele precisa gritar. Gritar não para condenar, mas para quebrar. Gritar como quem está diante de uma muralha que você mesmo ergueu. Gritar como quem luta por você enquanto você luta contra ele. Esse grito não é o som de um Deus irado, é o som de um amor que não desiste. O Espírito Santo não grita porque perdeu a paciência, mas porque você perdeu a sensibilidade. Ele não quer te assustar, ele quer te quebrantar, porque há coisas que só quebram quando o grito vem de dentro.
E é esse grito que quebra cadeias, orgulho, mentira, vaidade, religiosidade. É esse grito que desmancha máscaras, que sacode os alicerces de uma fé mecânica, vazia, sem presença. Porque não dá para andar com Deus e manter o coração de pedra. O problema é que o endurecimento espiritual muitas vezes parece força, parece autocontrole, parece maturidade, mas é só trauma escondido atrás de frases bonitas. É só ferida guardada sob versículos decorados. E quando o Espírito Santo tenta entrar, você diz que está tudo bem. Quando ele tenta te confrontar, você responde com teologia. Quando ele te chama para chorar, você continua sorrindo. Mas por dentro, ele já está gritando. Gritando para que você pare de fingir. Gritando para que você volte a sentir. Há momentos em que o Espírito permite que certas coisas desabem só para te fazer parar. Ele não quer sua destruição. Ele quer sua reconstrução. Mas para isso, o orgulho precisa cair. A dureza precisa se romper. E se for preciso gritar, ele grita. Ele mexe no que você estava evitando. Ele expõe o que você estava encobrindo. Ele abre feridas que você já tinha enterrado. Não para te ferir, mas para curar de verdade. O Espírito grita porque te ama. E quem ama não assiste alguém se perdendo em silêncio. Quem ama, enfrenta, incomoda, rompe. O Espírito não aceita ver você vivendo um cristianismo gelado, automático, sem paixão. Ele veio para incendiar, não para decorar o altar do seu comodismo. E se você não responde mais aos toques suaves, ele vai te abalar com intensidade. Ele vai permitir confrontos que expõem sua resistência. Vai usar circunstâncias que mostram onde sua fé parou. Vai te colocar frente a frente com a verdade. A verdade que você não quer ouvir, mas precisa. Esse grito não é para te afastar. É para te trazer de volta para o quebrantamento, de volta para a presença, de volta para o lugar onde lágrimas lavam mais do que palavras, onde um "me perdoa" sincero vale mais do que 100 desculpas elaboradas. De volta para o lugar onde o Espírito não precisa gritar, porque o seu coração já está sensível o suficiente para escutar. Se o Espírito está gritando dentro de você, não endureça ainda mais. Não responda com argumentos, não fuja com distrações, não se esconda atrás de boas obras. Pare, ouça, se renda, porque esse grito pode ser o último antes do silêncio. E quando o Espírito se cala, é porque o coração já não quer mais ouvir. Mas hoje ele ainda está gritando, ainda está te chamando, ainda está disposto a te quebrar, para depois te fazer novo, o que ele grita quando você está à beira de decisões fatais. Existem momentos na vida em que você se encontra em uma encruzilhada silenciosa. Por fora, tudo parece igual. Ninguém percebe. Você continua sorrindo, postando, se ocupando. Mas por dentro, você está a um passo de tomar uma decisão que pode mudar tudo. Uma escolha que parece pequena, mas que carrega um peso eterno. E é exatamente nesses momentos que o Espírito Santo grita. Não com palavras humanas, não com frases que você decorou na igreja. Ele grita com um clamor que ecoa no Espírito. Um grito que não é ruído, é urgência divina. Quando você está prestes a aceitar um relacionamento que Deus não enviou, ele grita. Quando está considerando voltar para o pecado que te feriu, ele grita. Quando pensa em desistir da caminhada, abandonar o altar, calar a voz do propósito, o Espírito não sussurra mais. Ele clama. Ele se agita dentro de você. É como se o céu inteiro suspendesse a respiração naquele instante, esperando sua reação. Porque o que está em jogo não é apenas uma escolha, é o seu destino. O problema é que muitas dessas decisões vêm embrulhadas em lógica, em aparente sensatez, em desejos disfarçados de necessidade. E enquanto você racionaliza, o Espírito brada com um grito que não passa pela mente, mas que pressiona o peito. É aquele desconforto estranho, aquela sensação de peso quando tudo parece leve,
aquele frio que surge mesmo em ambientes quentes. É ele tentando impedir que você pule do abismo, achando que está entrando em um novo caminho. O grito do Espírito nesses momentos não é autoritário, é misericordioso. Ele não está tentando te controlar, mas te proteger. Ele sabe o que você ainda não vê. Ele sabe o que esse sim trará daqui a 6 meses. Ele conhece as lágrimas escondidas atrás dessa oportunidade. Ele já viu o deserto que existe por trás da porta que agora parece tão desejável. Por isso, ele grita. Porque te ama demais para permitir que você se destrua em silêncio. Há pessoas que foram salvas de tragédias espirituais simplesmente porque ouviram esse grito, porque mesmo sem entender, obedeceram à inquietação. Cancelaram viagens, encerraram conversas, desistiram de negócios, romperam laços e depois descobriram que aquilo era uma armadilha. Mas há outros que ignoraram, que seguiram, mesmo com o Espírito gritando. E hoje caminham feridos, confusos, longe do propósito que um dia quase abraçaram. Esse grito também pode vir disfarçado de pessoas, de alertas, de conselhos. O Espírito fala por vozes inesperadas, e quando ele percebe que você não está escutando por dentro, ele envia sinais por fora. Usa alguém que você nem leva a sério, uma mensagem que aparece no momento certo, um louvor que toca justo naquela frase, um vídeo como este, que chega exatamente quando você estava prestes a ceder. Nada disso é coincidência. É o grito de Deus tentando te alcançar antes da queda. Se hoje você sente que está prestes a tomar uma decisão definitiva, pare tudo. Silencie a alma. Desligue as vozes externas e escute, porque o Espírito Santo não quer ser apenas sua direção nos momentos fáceis. Ele quer ser seu freio nas horas em que tudo parece justificável. E se ele está gritando agora, é porque há mais em risco do que você imagina. Pode ser o seu ministério, sua integridade, sua família, sua comunhão, sua paz. Não decida no impulso o que pode afetar sua eternidade. Não ignore o desconforto. Não disfarce o grito do Espírito com a maquiagem das emoções. Há decisões que não são reversíveis. Há caminhos que, uma vez trilhados, cobram caro o retorno. Mas se você parar agora, se você escutar, se você obedecer, mesmo sem entender, então o grito se transforma em consolo, em direção, em cuidado. Esse é o momento. Não amanhã, não depois, agora. Porque o grito do Espírito Santo nunca é à toa. É sempre um ato de amor, de urgência, de resgate. E talvez hoje ele esteja gritando para salvar o que ainda dá tempo de salvar. Quando o Espírito grita porque você está ignorando sinais óbvios, não são poucas as vezes em que o céu envia sinais claros, diretos, quase impossíveis de não notar. Só que há um problema. O coração humano tem uma habilidade sutil de ignorar o que incomoda. Quando os alertas começam a se tornar frequentes demais, quando as coincidências passam do ponto do razoável, quando as pessoas ao nosso redor começam a repetir as mesmas palavras, quando o sonho se repete, quando a palavra que você lê parece falar sempre sobre o mesmo tema, isso não é acaso. Isso é o Espírito Santo levantando placas, acendendo luzes, gritando no escuro da tua distração. E mesmo assim, muitos seguem como se nada estivesse acontecendo. Você já parou para perceber quantas vezes Deus tentou te impedir de seguir por um caminho errado? Quantas pessoas foram usadas para dizer, não faça isso, pense melhor, você não precisa disso agora? Quantas vezes a sensação de inquietação no seu espírito aumentou exatamente na hora de tomar aquela decisão? E mesmo assim você chamou isso de ansiedade, de medo, de exagero. Mas e se fosse o Espírito Santo tentando te salvar de algo que você ainda não está vendo? O grito do Espírito se manifesta de formas que não se encaixam no padrão da lógica.
Ele pode usar o rosto de alguém que você nem conhece para te entregar uma palavra certeira. Pode fazer com que você tropece num versículo aleatório que responde exatamente à tua dúvida. Pode fazer com que uma porta se feche 3 vezes seguidas, não para te frustrar, mas para impedir que você entre em algo que vai te destruir. Mas o coração apressado não interpreta sinais. Ele atropela os avisos e, quando tudo dá errado, ainda pergunta: por que Deus permitiu isso? Deus não falha em avisar. Somos nós que falhamos em escutar, porque os sinais nunca faltam. Faltam ouvidos espirituais atentos. Faltam corações humildes para dizer: Senhor, se não é da tua vontade, fecha. Mas muitos já oram dizendo: abre do meu jeito. E o Espírito então grita, não porque ele desistiu de você, mas porque ele ainda acredita que pode te impedir. Ainda acredita que pode te acordar antes da queda. O grito não é sempre estrondoso. Às vezes é o silêncio pesado após uma decisão. Às vezes é a sensação de que você está indo contra uma parede invisível. É aquele momento em que você se pergunta: por que tudo parece estar dando errado, mesmo quando eu achei que estava fazendo o certo? A resposta está nos sinais que você ignorou, nos toques sutis que você chamou de exagero, nos avisos que você tratou como coincidência. O Espírito Santo grita por amor, e o amor não se cala quando vê o amado indo em direção ao abismo. O amor grita, mesmo sabendo que pode ser ignorado, mesmo sabendo que talvez você não queira ouvir. Mas ele insiste, ele clama, ele envia novamente o recado. Porque para o Espírito sua alma vale mais do que seu orgulho. Seu futuro vale mais do que o agora. Sua integridade vale mais do que sua reputação. Sua obediência vale mais do que o seu sucesso aparente. Se hoje você está ouvindo esse vídeo e sente que está diante de algo que parece bom, mas que tem deixado seu espírito inquieto, pare. Pergunte de novo. Ore de novo. Peça confirmação. Porque quando o Espírito grita, ele não está tentando te assustar, está tentando te preservar, está dizendo: você ainda pode voltar, você ainda pode escolher o caminho certo, eu ainda estou aqui. Há coisas que parecem bênção, mas são laços disfarçados. Há caminhos que brilham, mas levam à escuridão. E o Espírito sabe disso, por isso ele não se cala, ele não abandona. Ele não se conforma com o teu silêncio diante dos sinais. Ele vai continuar gritando, mesmo que você tente ignorar. Porque o maior milagre não é ser livrado depois de cair. É ser impedido antes de se machucar. E talvez esse vídeo seja exatamente isso. Um grito, um sinal, uma placa dizendo: volte enquanto há tempo. Porque ainda há tempo, ainda há graça, ainda há oportunidade. Mas só se você escutar a voz do Espírito que você confundiu com ansiedade. Você chama de ansiedade, mas talvez seja o Espírito Santo tentando te alertar. Aquela inquietação constante que te persegue quando tudo parece estar bem aos olhos dos outros, mas por dentro algo grita, como se houvesse algo errado, como se você estivesse sendo chamado, puxado, movido por dentro. E você, sem saber discernir, rotula como um ataque de ansiedade. Corre para técnicas de respiração, para distrações, para músicas que acalmem, mas continua sem paz, porque não é a alma em crise. É o Espírito tentando te falar algo que você insiste em não ouvir. É mais comum do que se imagina. Cristãos que vivem num eterno estado de alerta, com o peito apertado, os pensamentos acelerados e o coração sempre desconfiando de algo que ainda nem aconteceu. Só que em vez de dobrar os joelhos e perguntar: Espírito Santo, o que o Senhor quer me mostrar? Eles se apressam em diagnosticar como ansiedade, transtorno, pressão emocional. E isso fecha a porta da revelação. Porque o Espírito não vai disputar espaço com definições humanas. Ele vai se calar quando você o ignorar. Ele vai esperar que você reconheça: talvez isso não seja natural.
Talvez isso seja espiritual. Quantas decisões erradas nasceram de uma inquietação ignorada? Quantos relacionamentos, negócios, viagens, alianças foram formados mesmo com o coração gritando: tem algo estranho nisso? E depois, quando tudo desaba, a pessoa volta e diz: eu senti que não era para fazer. O Espírito Santo não deixa seus filhos sem direção. Mas muitos confundem os alertas do céu com as aflições da alma e tomam calmante quando deveriam estar de joelhos. Procuram conselhos de pessoas quando deveriam estar em jejum. Se afundam em distrações quando deveriam mergulhar na palavra. Existe uma diferença nítida entre ansiedade da carne e inquietação do espírito. A ansiedade te prende no medo de coisas que ainda não aconteceram. O espírito te incomoda com coisas que já estão acontecendo, mas você se recusa a ver. A ansiedade paralisa. O espírito desperta. A ansiedade confunde. O espírito revela. Mas para discernir isso, é preciso silenciar. Não apenas por fora, por dentro. Parar tudo e dizer: Senhor, se essa inquietação vem de ti, fala mais alto, eu quero ouvir. Deus está buscando filhos sensíveis, não apenas emocionais, sensíveis ao toque, ao sussurro, ao incômodo que não se explica com lógica, porque nem tudo o que tira sua paz é ansiedade. Às vezes é o espírito gritando: esse não é o caminho, ou isso vai te afastar de mim. Ou ainda, eu tenho algo melhor, mas você precisa me escutar. E enquanto você não para, ele continua gritando no seu íntimo. Não com medo, mas com direção. Não com opressão, mas com amor. Não trate como doença o que pode ser chamado. Não silencie, com distrações, aquilo que o céu está tentando fazer soar como alarme. Porque ignorar esse tipo de grito espiritual te expõe a caminhos de dor, a escolhas fora do propósito, a relacionamentos que vão sugar sua essência. O Espírito Santo nunca grita por vaidade. Ele grita por zelo, por cuidado, porque ele vê o que você não vê. Ele ouve conversas que você não escutou. Ele conhece intenções que você ainda não percebeu. E tudo isso ele tenta te entregar. Mas você precisa querer discernir. Não basta conhecer a voz de Deus, é preciso honrá-la. E honrar começa com dar atenção. Se há algo dentro de você te apertando sem motivo visível, questione. Se há noites em que o sono não vem, não corra para o celular. Corra para o altar. Se há algo que não faz sentido, mas continua te puxando por dentro, não chame de paranoia, chame de convite. Porque pode ser o Espírito te chamando para um novo nível de intimidade, para uma decisão diferente, para um recomeço que só Ele enxerga. O que você faz com esse grito disfarçado de ansiedade define os próximos capítulos da sua história. Ou você trata como um problema a ser resolvido, ou como uma revelação a ser recebida. E se for revelação, prepare-se. Ela não vai trazer conforto imediato, mas trará direção eterna. Ela pode te abalar hoje, mas vai te proteger amanhã. Ela pode te confrontar agora, mas vai te consolar depois. E se você chegou até aqui ouvindo esse conteúdo e se identificou, é sinal de que o Espírito não desistiu de falar contigo. Ele ainda está gritando dentro de você, esperando que você reconheça: isso não é só ansiedade. Isso é Deus me chamando para algo maior. O grito de volta que quase ninguém ouve. Você já parou para pensar quantas vezes o Espírito Santo sussurrou: volta, e você seguiu andando como se não fosse com você? Ele não grita como o mundo grita. Ele não força como o pecado força. Mas há momentos em que a urgência do céu se transforma em um grito silencioso, profundo, que ecoa dentro de quem já conheceu a presença de Deus, mas se afastou sem perceber. O grito de volta não é um julgamento, é um clamor de amor de um pai que não suporta mais ver o filho andando longe dele. Esse grito não aparece nas tragédias, ele aparece nos detalhes.
naquela música que toca do nada e te desmonta, na pregação que você escuta sem querer, mas que parece falar exatamente com você, na conversa de alguém que diz algo e, sem saber, repete a frase que o céu queria que você ouvisse. Em tudo isso, há um grito abafado: volta! Não é para a igreja, não é para o cargo, é para o altar. O altar que você abandonou quando começou a se ferir com a indiferença dos homens, com a frieza dos cultos, com o silêncio das respostas que você esperava. A maioria das pessoas não se desvia de uma vez. Elas se afastam em silêncio. Primeiro param de orar com o coração, depois param de ler com fome, depois vão aos cultos, mas sentam no fundo. E quando percebem, estão frias, secas, afastadas por dentro, mesmo estando cercadas de coisas espirituais por fora. É nesse momento que o Espírito grita: volta! Porque ele sabe que se você continuar indo nessa direção, vai perder mais do que imagina. Vai se acostumar com a ausência dele. Vai aprender a viver sem sentir. E isso é o pior tipo de morte espiritual. O Espírito Santo não chama de volta apenas quem caiu. Ele chama quem esfriou, quem cansou, quem perdeu o encanto, quem deixou de chorar na presença. Quem ora por hábito, canta por obrigação e vive como se tudo estivesse bem, quando no fundo sabe, algo se perdeu. O grito de volta é um lembrete de que Deus ainda sente sua falta, que o céu ainda espera seu quebrantamento, que a chama não apagou, só precisa de fôlego de volta. Não ignore esse grito só porque ele não te acusa. Deus não grita para condenar, ele grita para salvar, para acordar, para reconectar. E esse chamado vem de formas diferentes para cada um. Para alguns é uma perda que sacode. Para outros é uma saudade inexplicável da presença de Deus. Para outros ainda é uma crise existencial, um vazio que nem o sucesso nem o prazer conseguem preencher. Em todos esses casos, o Espírito está ali com o coração rasgado dizendo: volta, não é tarde. Ainda há tempo. Você pode ter feito muita coisa errada, ter ferido pessoas, ter se enterrado em escolhas que hoje te envergonham. Mas o Espírito Santo ainda te chama pelo nome. Ele não se refere a você pelo seu erro. Ele não diz: volta, adúltero, volta, mentiroso, volta, rebelde. Ele diz: filho, volta. Porque ele não fala com base no que você fez. Ele fala com base no que você ainda pode ser nele. E quando você decide parar e ouvir esse grito, algo começa a se realinhar dentro de você. O orgulho começa a cair, a máscara começa a escorregar, a alma começa a chorar. E esse choro, por mais doloroso que pareça, é o sinal de que você está voltando. Porque só volta quem se arrepende. E só se arrepende quem ainda tem sensibilidade espiritual. Se você sente, é porque ainda dá tempo. Se você ouve, é porque o céu ainda está te esperando. Hoje é o tempo de escutar esse grito com seriedade, de não deixar para amanhã o que o Espírito está pedindo hoje, de não esperar um desastre para reconhecer que você precisa voltar. Há um altar esperando, há uma unção esperando, há um chamado esperando, há uma comunhão que o céu não desistiu de restaurar. Não importa há quanto tempo você se afastou, não importa quantas vezes prometeu voltar e não voltou. O grito do Espírito Santo é insistente, mas não é forçado. Ele chama, ele espera, mas ele também respeita a sua escolha. E hoje, ele está fazendo de novo o que sempre fez, gritando dentro de você com amor profundo, com saudade santa, com expectativa divina. Volta, eu ainda estou aqui. Ele não grita para assustar, mas para acordar. Há quem imagine o Espírito Santo como uma presença delicada, suave, que jamais levantaria a voz. E é verdade que ele é terno, paciente, cheio de mansidão. Mas o amor verdadeiro não é silencioso diante do perigo. O Espírito Santo não grita para provocar medo, não levanta a voz para ferir ou envergonhar.
Quando ele grita, é porque você está dormindo espiritualmente e está prestes a cair em algo que pode destruir tudo o que ele construiu com você até aqui. O grito do Espírito não é um trovão de ira, é um toque de desespero sagrado, como o de um pai que vê o filho andando em direção a um abismo e grita o nome dele com toda a força que ainda lhe resta. Esse grito não vem com barulho, vem com uma sensação profunda, quase física, de que algo está errado. É o incômodo que você sente quando tudo parece dar certo, mas sua alma está inquieta. É o desconforto que você tenta ignorar quando toma uma decisão que parece lógica, mas que no fundo sabe que vai te afastar de Deus. É o coração que dispara sem explicação, as lágrimas que surgem no meio do nada, o peso invisível que te pressiona a parar, olhar para cima e perguntar: Senhor, é o Senhor falando comigo agora? Esse grito aparece quando você está prestes a fazer uma escolha que vai ter consequências eternas. Quando você está quase se relacionando com alguém que o Espírito já te mostrou que não é para você. Quando você está pronto para aceitar um emprego que parece perfeito, mas que vai roubar toda a sua comunhão. Quando você está a um passo de dizer algo que vai destruir um vínculo que Deus construiu com dor e graça. Nessas horas, o Espírito não cochicha. Ele grita por dentro, e se você estiver sensível, vai parar, vai recuar, vai ouvir. O grito do Espírito é diferente do grito do mundo. O mundo grita para te acusar. O Espírito grita para te preservar. O mundo grita para te condenar. O Espírito grita para te restaurar. Ele não é como aqueles que esperam você errar para depois dizerem, eu avisei. Ele grita antes, no meio da confusão, antes da queda, para impedir que você perca aquilo que o céu planejou com tanto amor. E há momentos em que esse grito é a única coisa que te salva. Porque quando sua razão já está convencida do erro, quando suas emoções já estão dominadas pela carne, quando todo o ambiente ao seu redor parece dizer, vai, é o grito do Espírito que entra como uma sirene dentro do seu espírito dizendo, pare, isso não é de Deus, isso não é o seu caminho. E quem ouve esse grito com obediência se livra de laços que seriam armadilhas quase irreversíveis. Mas para ouvir esse grito, você precisa estar desperto. É por isso que ele não grita para assustar, ele grita para acordar. Acordar a fé que adormeceu, acordar a vigilância que se perdeu, acordar a reverência que se diluiu com a rotina. Há momentos em que a única coisa que pode te colocar de volta nos trilhos é esse grito de amor disfarçado de urgência. E Deus, na sua infinita misericórdia, não se cansa de gritar por você. Se você tem sentido esse aperto, esse desconforto, essa sensação de que precisa mudar algo urgente na sua vida, não ignore. É o grito do Espírito tentando te salvar de uma dor maior. Ele vê o que você ainda não vê. Ele enxerga os desdobramentos da decisão que hoje você acha pequena. E ele está gritando agora porque quer evitar que você precise gritar mais tarde por socorro, com o coração em ruínas. Há um amor que sussurra, mas há um amor que também grita. E o amor do Espírito Santo grita sem som, mas com poder. Um grito que não se ouve com os ouvidos, mas com a consciência. Que não treme a casa, mas estremece a alma. Que não faz barulho por fora, mas provoca arrependimento por dentro. E esse grito não é sinal de condenação. É a maior prova de que ele ainda não desistiu de você. Se hoje, enquanto ouve esta mensagem, algo dentro de você está sendo despertado, leve isso a sério. Pode ser o Espírito gritando, pode ser o céu tocando sua alma com força, porque não quer perder você, porque ainda há algo precioso em você que precisa ser preservado. Porque há um propósito em sua vida que não pode ser adiado mais. Esse grito é um chamado, e quem ouve, vive. O silêncio que você chama de abandono, mas é grito disfarçado. Você já se sentiu ignorado por Deus?
Já orou com o coração em pedaços e tudo o que recebeu em resposta foi o mais profundo e doloroso silêncio? Há momentos em que o céu parece fechado, em que o altar parece vazio e em que até a Bíblia parece muda. Nesses instantes, muitos pensam que Deus os abandonou. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio não é rejeição, que o que você chama de ausência pode ser, na verdade, o grito mais alto que o Espírito Santo já deu dentro de você? O Espírito Santo muitas vezes grita em silêncio, porque há dores tão intensas e corações tão feridos que não suportariam um confronto direto. Há verdades que ainda não estão prontas para serem ditas com palavras. Então, ele se cala. Mas esse silêncio é um grito disfarçado. É a forma mais amorosa de chamar a sua atenção, de fazer você parar, pensar, olhar para dentro, perceber o que realmente está acontecendo no seu espírito. O silêncio do Espírito Santo é muitas vezes a única linguagem que ainda pode ser entendida por uma alma exausta. Porque quando você já ouviu todas as pregações, quando já tentou todas as orações, quando já buscou todas as respostas, resta apenas o vazio. E é dentro desse vazio que ele planta algo novo. Algo que não pode ser revelado em meio ao barulho. Algo que só floresce no deserto da ausência percebida. Esse silêncio, por mais doloroso que pareça, é presença. Porque o Espírito não se afasta de quem sofre. Pelo contrário, ele se aproxima em silêncio para que você o sinta e não apenas o ouça. Ele se cala para que você aprenda a discernir e não apenas a escutar. Ele se esconde para que você o busque com fome verdadeira e não apenas por necessidade momentânea. Muitos dos momentos mais marcantes da caminhada espiritual não foram feitos de palavras, mas de silêncios. O silêncio que antecede o choro, o silêncio que vem depois de uma queda, o silêncio que paira sobre uma decepção. Todos eles são espaços onde o Espírito Santo se movimenta com profundidade, com precisão, com amor. Quando ele silencia, não está se ausentando. Está criando o ambiente onde só ele pode agir. Talvez você esteja vivendo esse silêncio agora. Talvez ore e não sinta nada. Cante e sinta-se seco. Leia a palavra e ela não arda mais. Tudo isso pode ser interpretado como abandono, mas hoje o Espírito te revela. Não é abandono, é um grito que diz: me escute com a alma, não com os ouvidos. Um grito que pede: me sinta com o Espírito, não com a emoção. Um grito que clama: pare de buscar respostas e comece a buscar a mim. O silêncio também serve para revelar seus verdadeiros motivos. Ele testa o seu coração. Você ainda ora quando não sente nada? Ainda adora quando não recebe resposta? Ainda crê quando parece que Deus não está mais falando? O silêncio separa os que servem por amor dos que servem por conveniência. Ele purifica, ele amadurece, ele fortalece. E quem permanece fiel nesse silêncio ouve depois o som da ressurreição. Deus não abandonou você. O Espírito Santo não se calou porque se cansou de você. Ele está gritando da maneira mais profunda e espiritual que existe, através do silêncio que confronta, que transforma, que amadurece. Se tudo o que você escuta agora é o nada, escute esse nada com reverência. Porque esse vazio não está vazio de Deus. Está cheio da presença dele, esperando ser reconhecida. Nesse silêncio, o Espírito Santo está te preparando para algo que o barulho não poderia construir. Ele está ensinando você a andar pela fé, não pela sensação. A amar pela convicção, não pela emoção. A buscar pela intimidade, não pela urgência. Esse silêncio é um lugar de encontro, não de distância. É um altar escondido, não um castigo. E se você conseguir ouvir esse grito disfarçado de silêncio, algo vai despertar dentro de você. Uma fome nova, uma sensibilidade nova, uma fé que não depende de resposta, mas se alimenta apenas da presença.
É isso que o Espírito está gritando agora, em silêncio, para você. Eu nunca te deixei. Estou aqui. Fique, escute, sinta. Eu estou te transformando no meio do nada. O Espírito Santo grita quando você ora, mas não se rende. A oração se tornou parte da sua rotina. Você fecha os olhos, junta as mãos, diz palavras fortes, às vezes até chora. Mas lá no fundo, alguma coisa não se move. Você sente que está dizendo tudo certo, mas algo parece fora de sintonia. Já sentiu isso? Como se o céu estivesse ouvindo, mas não respondendo? O Espírito Santo está presente, mas ele não está apenas ouvindo suas palavras. Ele está escutando a intenção por trás de cada uma. E quando você ora, mas não se rende, ele grita. Esse grito não é de revolta, é de urgência. É um clamor silencioso que invade o céu. O Espírito vê que você quer ajuda, mas quer do seu jeito. Quer consolo, mas sem abrir mão da sua dor. Quer direção, mas sem abandonar o controle. E ele grita porque sabe que essa oração não está completa. Porque oração sem rendição é só discurso bonito, é clamor sem entrega. E Deus não responde discursos. Ele responde corações rendidos. Muitos oram pedindo respostas, mas não param para ouvir. Falam, falam, falam. E quando acabam, dizem amém e seguem a vida do mesmo jeito. A oração virou um monólogo, uma tentativa de convencer o céu a fazer o que a carne decidiu. Mas o Espírito Santo não se move por manipulação. Ele se move por rendição. Quando você ora com reservas, com condições, com zonas que ninguém pode tocar, o céu fica em silêncio. E o Espírito grita, porque sabe que sua boca está falando, mas seu coração está resistindo. O Espírito Santo está gritando agora para alguém que está dizendo, Deus, me cura. Mas não quer soltar o passado. Está pedindo, Deus, me guia. Mas já decidiu o caminho que quer seguir. Está orando, Deus, me usa. Mas não quer ser transformado. E o Espírito, com amor, grita, você não está pronto. Me entrega tudo. Não parte. Tudo. Esse grito do Espírito não é para machucar. É para acordar, é para fazer você perceber que enquanto estiver no controle, Deus só poderá ir até onde você permitir. E isso é pouco, porque a sua vida foi feita para ser vivida em plenitude. Mas plenitude só chega quando você diz, eu não sei mais o que fazer, toma tudo. A minha vontade, a minha dor, a minha agenda, os meus medos, os meus planos. E quando essa entrega acontece, até a oração muda de tom. Ela deixa de ser barulho e vira perfume. O Espírito grita porque sabe o que você não sabe. Ele vê o perigo onde você só vê desejo. Ele enxerga a queda onde você só vê oportunidade. Ele entende que, se ele não gritar agora, amanhã você pode não escutá-lo mais. E esse grito, por mais desconfortável que seja, é amor. Porque ele não quer apenas responder à sua oração. Ele quer transformar você por dentro, até que sua oração seja a própria rendição. Talvez você esteja cansado de orar e não ver mudança. Talvez ache que Deus está demorando, que o céu está longe. Mas pare por um momento e pergunte-se, você realmente se rendeu? Ou só pediu ajuda esperando continuar com as rédeas nas mãos? O Espírito está gritando, deixe-me conduzir, pare de resistir. Eu não vim para ser seu socorro, vim para ser seu Senhor. A oração que transforma não é a que convence Deus a mudar algo fora de você. É a que convida Deus a mudar você por dentro. E isso só acontece quando você para de orar como quem negocia e começa a orar como quem se entrega. Quando diz, faça como o Senhor quiser, mesmo que eu não entenda, mesmo que doa, mesmo que custe tudo. Hoje o Espírito Santo está te chamando para essa oração. Uma que não dependa de emoção, de resposta rápida ou de circunstância favorável. Uma oração que diga, eis-me aqui, todo teu. Todo entregue, mesmo sem forças, mesmo sem saber como vai ser depois.
E esse som, esse gemido de alma rendida, faz o céu inteiro se mover. Se você está sentindo esse incômodo, esse aperto, essa voz dentro do peito, saiba, não é peso, é convite. Não é cobrança, é libertação. O Espírito está gritando não para te acusar, mas para te trazer de volta ao lugar da verdadeira oração, a que não exige, a que se rende. O grito que cura as feridas que você escondeu até de Deus. Você ora, você canta, você até fala que confia, mas há um lugar aí dentro onde ninguém entra, um canto escuro da alma que você trancou com medo, feridas que doem só de lembrar, traumas que ainda sangram em silêncio, palavras que te marcaram, abandonos que ninguém soube que você viveu, momentos em que você segurou as lágrimas para não parecer fraco, e no meio desse silêncio existe um grito, não o seu, mas o do Espírito Santo, porque ele vê o que você escondeu até de Deus. Sim, você acredita, mas acredita com partes. Entrega muito, mas guarda aquilo que mais machuca. E o Espírito não se contenta com a superfície. Ele não veio só para curar dores visíveis. Ele veio para tocar na raiz. E quando percebe que você está preso em feridas escondidas, ele grita. Um grito que não vem para expor, vem para libertar. Porque nenhuma cura é completa onde há segredos. Nenhuma liberdade é plena quando se vive em defesa constante. O Espírito grita porque quer que você pare de fugir de si mesmo. Você talvez nunca disse a ninguém o que viveu. Talvez nem você conseguiu dar nome à dor. Mas ele já viu tudo. E mesmo assim continua aí, do seu lado. Não te abandonou. Não te trocou. E agora, com todo o amor que existe, ele grita: deixa eu entrar nessa dor. Deixa eu tocar onde mais sangra. Ele não grita para te assustar. Ele grita porque sabe que, se você não abrir essa porta, vai continuar orando por libertação e vivendo preso. Vai continuar pedindo cura e evitando o toque. Quantas vezes você pediu para Deus te usar, mas não permitiu que Ele curasse as mágoas? Quantas vezes você falou de fé, mas ainda se escondia da lembrança daquele dia, daquela palavra, daquele olhar? O Espírito Santo está gritando porque não aceita que você viva pela metade. Ele conhece cada ferida disfarçada em sorrisos, cada oração feita com o coração calado, cada noite em que você dormiu com lágrimas escondidas no travesseiro. E o grito dele é como o de um médico batendo na porta do quarto, onde você sangra. Ele não quer abrir à força, mas não vai embora. O Espírito não quer apenas aliviar. Ele quer curar até o que você esqueceu, até o que você normalizou. Aquela rejeição da infância, aquela traição que quebrou sua confiança, aquela palavra que destruiu sua identidade, aquele trauma que você nunca compartilhou com ninguém. Ele não vai julgar, não vai comparar sua dor com a de ninguém. Ele vai acolher, vai sentar ao seu lado e dizer: vamos juntos até onde dói, porque eu sou o consolo que ninguém conseguiu ser. Mas essa cura começa com uma escolha. Não é mágica, é entrega. É quando você para de fingir que não doeu. Quando você diz em oração: Espírito Santo, eu tenho medo de lembrar, mas quero ser curado. Esse é o tipo de oração que move o céu, porque é verdadeira, porque abre a porta que estava trancada há anos. E quando você permite, ele entra, com mansidão, mas com poder. Ele toca onde ninguém mais toca, e começa a restaurar com amor cada pedaço quebrado. Há pessoas que se tornaram duras porque nunca foram curadas. Se protegeram tanto da dor que hoje não sabem mais sentir nada. Mas o Espírito Santo não quer que você viva anestesiado. Ele quer que você viva pleno, sentindo paz, sentindo amor, sentindo liberdade de novo. Ele grita, não porque você é fraco, mas porque você é precioso demais para continuar preso a um passado que ele já decidiu transformar. Talvez hoje seja o dia em que você pare de fugir. Talvez agora seja a hora em que você se permite chorar na presença de Deus, sem medo de parecer vulnerável.
porque é nessa vulnerabilidade que nasce a restauração. Quando você desarma as defesas, quando você diz: Espírito Santo, eu não sei como, mas faz, toca onde ninguém pôde tocar, cura o que eu nem sei explicar. E quando essa oração acontece, algo muda. Aquele peso invisível começa a sair. Aquele bloqueio nas emoções começa a quebrar. Aquela resistência para confiar desaparece, porque agora o grito do Espírito virou presença. Ele não precisa mais gritar, porque você abriu, e onde há abertura, ele faz morada. O Espírito Santo está aqui agora, não para te pressionar, mas para curar, porque ele sabe que depois que essa ferida cicatrizar, sua vida nunca mais será a mesma. Você será livre, totalmente, e finalmente poderá orar, adorar e viver sem esconder mais nada. Quando ele grita seu nome no meio da tua distração, você acorda, pega o celular, confere as notificações, vai escovar os dentes já pensando nos compromissos, responde mensagens com uma mão e segura o café com a outra. Liga o carro, entra na rotina, responde tudo, fala com todos, menos com Deus. A vida vai acontecendo em velocidade máxima e, no fundo, algo em você sabe que está ficando surdo espiritualmente. Mas é nesse corre, nesse barulho, nessa distração disfarçada de produtividade que o Espírito Santo grita o seu nome. Ele não grita por raiva, grita por urgência, porque te vê se afastando enquanto você acha que está só resolvendo a vida. Te vê dizendo que está tudo bem, quando na verdade você já não sente mais nada. Te vê postando sobre fé, mas sem tempo de parar para ouvir a própria fé falar. E nesse momento, quando você acha que está apenas ocupado, o céu está em alerta, porque o Espírito nunca se distrai. Ele te chama pelo nome quando você já esqueceu até como é ouvir a voz dele. O mais assustador da distração espiritual não é que ela te leve para longe de Deus com rebeldia, é que ela te afaste com rotina. Você continua indo à igreja, fazendo as tarefas, cuidando da casa, dos filhos, dos negócios, mas tudo isso vira anestesia. Você continua andando sem perceber que está se perdendo. E então, no meio dessa cegueira funcional, o Espírito Santo grita. Não com som, mas com desconforto, uma tristeza que não tem nome, um peso que aparece do nada, uma sensação de que está faltando algo, mesmo com tudo dando certo. Esse grito é para te acordar, porque tem um momento em que o céu diz: chega, chega de viver sem escutar, chega de correr sem direção, chega de funcionar como máquina quando você é templo. Ele grita seu nome para lembrar que você não é só um CPF no sistema. Você é filho, é filha, é amado. E filhos ouvem a voz do Pai. Ainda que estejam longe, ainda que estejam ocupados demais, ainda que tenham se esquecido de parar, o Pai grita. E o grito dele tem poder de parar o mundo dentro de você. Talvez você tenha sentido isso ultimamente. Um cansaço que não é físico, uma saudade que não sabe de onde vem, um desejo inexplicável de chorar, mesmo sem motivo aparente. Não é crise emocional, é o Espírito te chamando. É ele dizendo: volta a me escutar, fecha as outras vozes, desliga um pouco, me deixa falar. Porque no fundo, não é você que sente saudade de Deus. É Deus que sente saudade de ouvir você com o coração inteiro. A distração espiritual não se vence com força de vontade, se vence com rendição, com decisões pequenas mas profundas. Como deixar o celular de lado por um instante, como entrar no quarto, fechar a porta e dizer: fala comigo. Como acordar um pouco mais cedo só para ouvir a voz dele antes de ouvir qualquer outra coisa. O Espírito está gritando porque sabe que sua sensibilidade está sendo sufocada e ele não quer que você chegue ao ponto de não sentir mais nada. Há uma diferença entre viver e existir. Quem vive com o Espírito sente paz mesmo no caos,
Sente direção mesmo sem resposta, sente presença mesmo no silêncio. Mas quem apenas existe vai tocando os dias, sobrevivendo à rotina, acumulando bênçãos, mas perdendo comunhão. E esse grito é para te tirar dessa existência rasa, para te lembrar de quem você é, para reativar a sensibilidade que o mundo tentou matar. O Espírito Santo está chamando pelo seu nome. Não é uma multidão, não é genérico, é pessoal. Ele está dizendo, você, sim, você que está ouvindo isso agora. Volta para o lugar onde a gente se encontrava. Volta para os momentos em que a minha voz era prioridade. Volta para o tempo em que eu bastava. E se esse chamado chegou até você, é porque ele nunca desistiu de te alcançar. Mesmo na sua distração, ele continua focado em você. Não ignore esse grito. Não trate esse incômodo como coisa da sua cabeça. Não ache que essa saudade é aleatória. Esse é o Espírito de Deus dizendo, você está ficando surdo e nem percebeu, mas eu te amo demais para te deixar assim. Hoje pode ser o dia em que você volta a ouvir, não com os ouvidos, mas com o Espírito, não com esforço, mas com entrega. Porque quando você ouve o nome que ele te chama, tudo muda. E o barulho do mundo se cala diante da voz do céu. O que ele grita quando você diz, não aguento mais? Existem momentos em que a alma se dobra, o corpo não responde mais e o espírito parece quebrado. Não há força, nem fé, nem palavras, apenas um sussurro desesperado. Eu não aguento mais. É nesse ponto que muitos acham que Deus se afastará por fraqueza. Mas é exatamente nesse momento que o Espírito Santo grita. Grita com uma voz que não condena, mas que levanta. Uma voz que não cobra, mas restaura. Uma voz que rompe a escuridão do fundo do poço para lembrar que você ainda tem um céu esperando por você. Quando você diz que não aguenta mais, ele não se assusta, ele não se ofende, ele não se afasta. O Espírito Santo se aproxima como aquele que conhece as tuas dores antes mesmo de você entender de onde elas vêm. Ele se move com compaixão, com urgência, com a ternura de quem vê o filho caído e não pergunta por que caiu, apenas estende a mão. Porque nesse grito fraco que sai da tua boca, ele escuta um pedido de socorro. E onde há um pedido de socorro, o céu não fica em silêncio. Esse não aguento mais é um limite humano, mas para Deus é uma porta aberta. Uma abertura onde a sua força termina e a dele começa. Muitos tentam esconder esse ponto de ruptura, maquiar a dor, continuar servindo, pregando, sorrindo. Mas o Espírito Santo conhece quando a tua força acabou, mesmo que você ainda esteja de pé por fora. Ele vê o colapso por dentro, e é ali que ele grita. Grita que você não foi criado para suportar tudo sozinho. Grita que carregar o mundo nunca foi seu papel. Grita que há um descanso reservado para os que param de fingir força e começam a admitir que precisam ser sustentados. Ele não exige que você se recomponha antes de voltar a falar com ele. Pelo contrário, ele espera que você seja honesto, porque a verdade no fundo do poço tem mais valor do que a aparência no topo do palco. O grito do Espírito nesse momento é, eu estou aqui. Não como resposta teológica, mas como presença real. Ele não vem te dar explicações, ele vem te dar colo, ele vem te dar alívio, ele vem trazer o bálsamo que só o céu carrega. Ele grita o que sua alma precisa ouvir, que você não precisa provar mais nada, que você não precisa carregar tudo, que você pode simplesmente ser fraco nos braços dele. Esse grito não é alto aos ouvidos, mas é profundo ao espírito. Ele diz, filho, filha, deixa eu cuidar. E quantos não têm escutado isso porque estão ocupados tentando controlar, tentando resolver, tentando suportar? Quando você diz que não aguenta mais, é como se o céu suspirasse e dissesse, agora sim, agora posso agir, agora posso entrar. Porque enquanto você está forte demais, Deus não invade.
Mas quando você se quebra, ele entra pelos cacos. Há um momento em que Deus não espera mais sua fé funcionar. Ele só espera que você não desista, que continue respirando, que continue crendo de forma quase imperceptível, porque Ele conhece os gemidos, Ele entende a oração que não tem palavras, Ele responde o desespero com compaixão, e nessa hora o grito do Espírito não é de cobrança, mas de restauração. Você ainda tem um propósito, você ainda tem um caminho, você ainda tem um futuro. Talvez você esteja escutando esse vídeo com lágrimas nos olhos, sem saber se vai conseguir continuar. Talvez esse "não aguento mais" tenha sido dito ontem à noite ou hoje pela manhã. Talvez você só tenha apertado o play para ver se alguma coisa tocava seu coração. Pois aqui está. Essa mensagem é o grito de Deus dizendo: eu nunca te deixei. Eu te vi, eu te ouvi, eu estou com você. E mesmo que ninguém tenha percebido a gravidade do seu cansaço, Ele percebeu. E Ele não vai deixar você sozinho nisso. O Espírito Santo grita nessa hora para quebrar o ciclo da exaustão, para cortar as mentiras que dizem que você é fraco demais, que não vai conseguir, que está só. Ele grita verdades maiores. Eu sou a tua força. Eu sou teu descanso. Eu sou tua esperança. E enquanto você respira, eu ainda posso recomeçar tudo. Hoje é dia de parar de tentar aguentar sozinho. Hoje é dia de deixar o céu carregar você. Porque quando você diz, não aguento mais, o céu diz, então eu vou te sustentar. Se você está ouvindo agora, é porque ele nunca parou de gritar. Nada é por acaso quando o Espírito Santo está envolvido. Você não está aqui por coincidência, nem apertou esse vídeo apenas por curiosidade. Há momentos em que o céu escolhe um meio improvável para alcançar corações que estavam se afastando em silêncio. Este é um desses momentos. Se você está ouvindo essa mensagem agora, com o coração inquieto, com o peito apertado, com a alma cansada, é porque ele nunca parou de gritar. Foi você quem finalmente se calou o suficiente para escutar. O Espírito Santo usa o improvável para alcançar os impossíveis. Usa um vídeo na internet para tocar o que nem palavras humanas alcançam. Usa uma mensagem como esta para abrir fendas em fortalezas que foram levantadas por dor, frustração, decepção. Você não está apenas escutando uma voz. Você está sendo visitado por uma presença. E essa presença está dizendo: eu sempre estive aqui. Só estava esperando você parar. Ele gritou nos dias em que você pensou em desistir. Gritou através do silêncio, das dores, dos encontros que pareciam normais. Ele gritou no olhar de alguém que te abraçou sem saber, no versículo que apareceu do nada, no sonho que você quase esqueceu. Ele gritou quando tudo parecia perdido, e mesmo assim algo dentro de você insistia em continuar. Esse algo era Ele. O fato de você ainda estar aqui, escutando, mesmo que desacreditado, desconfiado, ferido, é uma evidência irrefutável de que há algo dentro de você que ainda quer viver, que ainda acredita, que ainda deseja ouvir Deus de verdade. Esse desejo, por menor que pareça, é uma brecha que o Espírito Santo usa para entrar com força total. Porque Deus não precisa de muito, só precisa de sinceridade. Quantas vezes você pensou que Ele tinha se calado? Quantas vezes achou que Ele desistiu? E agora, neste momento, você percebe que Ele não estava calado. Estava esperando o momento certo, esperando você estar vulnerável o suficiente para escutá-lo, não com os ouvidos, mas com o Espírito. Agora é esse momento. O Espírito Santo grita em amor, e esse amor te persegue. Ele não quer que você apenas escute verdades. Ele quer que você as sinta. Que entenda que esta mensagem chegou como uma resposta direta a um clamor não verbalizado. Talvez você nunca tenha dito em voz alta, mas sua alma gritou. E o céu ouviu.
e preparou tudo para que, neste exato segundo, você estivesse aqui. Você não é um acidente espiritual. Você não é invisível para Deus. Ele tem gritado por você enquanto você fugia dele sem perceber. E mesmo quando você se distanciou, ele nunca se moveu. O Espírito de Deus é paciente, persistente, intenso. Ele não grita para acusar. Ele grita para resgatar. E agora ele grita com mais força. Volta, ouve, rende-se. Esse vídeo não é só mais um. É uma linha profética entre o seu ontem e o seu amanhã. Um marco espiritual. Um lugar onde o céu te encontra, te abraça e te diz: você não foi esquecido, você é amado, você é desejado. Ele nunca parou de gritar porque nunca parou de amar. E se você está ouvindo agora, é porque chegou a hora de responder. Agora que você escutou, o que vai fazer com isso? Vai deixar passar? Vai deixar a vida seguir como antes? Ou vai fazer o que ele esperou tanto tempo para ouvir? Um sim. Não um sim teológico, mas um sim real. Um sim, Espírito Santo. Eu estou aqui. Fala comigo. Restaura o que quebrou. Renasce o que morreu. Me leva de volta. Essa resposta muda tudo. Porque quando o grito dele encontra tua entrega, o milagre acontece. O grito dele não é som, é presença que invade tudo. Há um momento na caminhada espiritual em que percebemos que Deus não se limita a palavras audíveis. Ele não precisa levantar a voz para ser escutado. Quando o Espírito Santo grita, ele não lança ruídos no ar. Ele invade, transborda, envolve. Ele toma conta de tudo, porque a sua linguagem não é feita apenas de sons, mas de atmosferas. Quando ele grita, a alma treme, o coração arde, os olhos se enchem de lágrimas e algo dentro de nós entende que o céu entrou. O grito do Espírito não é como o de um homem desesperado. É como o rugido de um leão manso que guarda a tua alma. Não precisa de volume, precisa de espaço. Espaço para entrar, para tomar o controle, para restaurar o que foi quebrado, silenciar o caos interior e colocar ordem onde havia confusão. Quando ele invade, o medo perde a voz, a angústia se cala, o pecado se curva e o teu espírito começa a cantar de novo. Esse grito é a presença que muda ambientes sem tocar em nada visível. É a presença que te encontra no quarto escuro, entre as lágrimas escondidas, e transforma aquele lugar num altar. É a presença que te acompanha no carro, no trabalho, no banheiro, no silêncio da madrugada. Não precisa de música, nem de pregação. Só precisa de um coração rendido. O Espírito Santo não grita para que todos ouçam. Ele grita para que você ouça. Ele não faz espetáculo, faz encontro, não quer plateia, quer intimidade. E quando você o ouve, algo muda para sempre. Porque esse grito é um divisor. É o momento em que você sabe que não tem mais volta. Ou você entrega tudo, ou viverá no conflito de ter ouvido a verdade e não ter respondido a ela. Essa presença que invade não é para os perfeitos, é para os dispostos. É para os que já cansaram de fingir que está tudo bem, para os que carregam feridas, vícios, lutas internas, mas ainda têm coragem de dizer: me toma por completo. Quando você ora assim, o grito dele se transforma em direção, em cura, em instrução. Ele começa a reconstruir por dentro o que ninguém vê por fora. E quando essa presença invade, você entende que o verdadeiro grito nunca foi sobre barulho. Foi sobre toque, sobre movimento, sobre transformação invisível que muda tudo ao redor. Você não precisa mais pedir sinais nem milagres, porque o maior milagre já aconteceu. O céu entrou em você. O Espírito Santo não está ao seu redor, ele está em você. E está gritando, não para te assustar, mas para te reavivar. A vida nunca mais será a mesma depois que ele invade com seu grito presença. Porque você nunca mais conseguirá fingir que não ouviu. Nunca mais poderá dizer que Deus não falou.
Nunca mais será capaz de voltar ao lugar onde estava, como se nada tivesse acontecido. Essa é a marca de quem foi encontrado, de quem foi tocado, de quem foi invadido por algo maior do que qualquer dor, medo ou passado. Se você chegou até aqui, escutando cada palavra, cada capítulo, é porque essa presença já te cercou. E agora só resta uma coisa: abrir a porta de vez. Deixar que esse grito queima o que precisa ser queimado, apague o que precisa ser esquecido e reacenda o que precisa viver. Que essa presença permaneça, não apenas como um consolo momentâneo, mas como uma nova forma de viver. Você não precisa mais gritar, porque agora é Ele que está dentro, gritando vida onde havia morte, gritando paz onde havia guerra, gritando amor onde só havia rejeição, gritando eu estou com você, nunca mais vai estar só. Agora o silêncio é resposta, agora o descanso é adoração. Agora a presença dele é tudo, porque o grito do Espírito não é barulho, é eternidade invadindo o tempo.